obediência é o tema central do nosso episódio de hoje. Quando pensamos na relação entre Deus e o homem, percebemos que ele sempre buscou um coração submisso e sincero, mais do que rituais e sacrifícios vazios. A Bíblia nos ensina que obedecer é melhor do que sacrificar, pois a obediência não é apenas um ato, mas uma expressão profunda de confiança e amor ao Senhor. Vamos refletir sobre o exemplo de Saul, que tentou agradar a Deus com ofertas que não foram fruto de obediência, e contrastar isso com o perfeito exemplo de Jesus Cristo, cuja vida inteira foi marcada pela submissão à vontade do Pai. Veremos também histórias como a de Caim e Abel, que mostram que Deus não se agrada apenas do que oferecemos, mas de como e por que oferecemos. Neste episódio, exploraremos como a verdadeira adoração nasce de um coração contrito e alinhado à vontade de Deus. E como, em nossas vidas hoje, obedecer ao Senhor em cada detalhe faz toda a diferença. A obediência não é um peso, mas o caminho para experimentar as bênçãos e a presença de Deus de maneira plena. Prepare seu coração, abra sua Bíblia e venha comigo nesta jornada em que aprenderemos que o Senhor valoriza mais o nosso coração rendido do que qualquer sacrifício que possamos oferecer. Vamos juntos descobrir por que obedecer é sempre melhor do que sacrificar. A obediência é um dos temas mais fascinantes e transformadores da Bíblia, especialmente quando refletimos sobre a profundidade de 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Porém Samuel disse: "Acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros." Este versículo nos lança numa discussão que vai além do simples ato de ouvir e executar. Ele aborda o coração humano e sua disposição em se submeter à vontade de Deus de maneira completa e sincera. Este cenário se desenrola durante o reinado do primeiro rei de Israel, Saul. Após ser instruído por Deus, por meio do profeta Samuel, a destruir completamente os amalequitas, incluindo todos os seus bens, Saul escolhe desobedecer. Ele poupa Agag, o rei dos amalequitas, e mantém o melhor do gado, justificando que os animais seriam usados como sacrifícios ao Senhor. No entanto, essa aparente justificativa piedosa revela algo mais profundo, uma tentativa de substituir a obediência genuína pela religiosidade exterior. Esse comportamento é um espelho da inclinação humana de querer agradar a Deus nos próprios termos, ignorando o chamado à submissão integral. Para compreender a profundidade dessa questão, é necessário olhar para a obediência como um princípio que transcende a lei mosaica. Desde os primórdios no Éden, a obediência foi estabelecida como um padrão para a relação entre Deus e o homem. Em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, Deus ordena a Adão que não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Este mandamento simples exigia confiança e submissão à palavra divina. Quando Adão e Eva desobedeceram, escolheram seguir seus próprios desejos em vez da direção de Deus, rompendo a comunhão perfeita e trazendo o pecado ao mundo. Essa história inicial ressoa com o fracasso de Saul em 1 Samuel, onde a desobediência à palavra de Deus demonstra falta de confiança e reverência. A Bíblia nos mostra repetidas vezes que Deus valoriza a obediência não por um capricho autoritário, mas porque ela é o caminho para a vida e para a bênção. Em Deuteronômio capítulo 28, lemos sobre as bênçãos da obediência e as consequências da desobediência. A promessa de abundância, proteção e comunhão com Deus está condicionada à obediência fiel aos seus mandamentos. Isso não se trata de um sistema de troca, mas de uma expressão da aliança de amor entre Deus e seu povo. Quando obedecemos, reconhecemos que Ele é soberano e digno de nossa confiança, mesmo quando suas ordens desafiam nossa lógica ou preferências pessoais. Voltando ao episódio de Saul, o contraste entre obediência e sacrifício destaca uma verdade central. Deus não se impressiona com rituais vazios. Em Isaías capítulo 1, versículos 11 a 17, o Senhor repreende Israel por suas ofertas e cerimônias, afirmando que ele se agrada da justiça, da retidão e de corações quebrantados. Isso é ecoado pelo salmista no Salmo 51, versículo 17, onde lemos: "Os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás."
A obediência nasce desse coração contrito, que entende que os mandamentos de Deus não são pesos, mas um caminho para a verdadeira liberdade. Jesus Cristo, o perfeito exemplo de obediência, ilumina ainda mais esse tema. Em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, vemos que ele, sendo Deus, esvaziou-se de sua glória, tornando-se servo e obediente até a morte na cruz. Essa obediência perfeita trouxe reconciliação e redenção para a humanidade. Em Mateus capítulo 26, versículo 39, no jardim do Getsêmani, Jesus ora: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Aqui ele demonstra que a obediência genuína exige renúncia e confiança total na vontade do Pai. O contraste entre a obediência de Cristo e a desobediência de Saul nos leva a refletir sobre a centralidade de nossa motivação. Deus vê além das ações externas, enxergando os propósitos do coração. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, lemos que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa verdade nos desafia a examinar nossa obediência. Ela é fruto de amor e confiança, ou de medo e autopreservação? Ao longo das Escrituras, somos convidados a alinhar nosso coração com a vontade de Deus. O apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 12, versículo 2: E não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A obediência começa no coração, quando renovamos nossa mente pela palavra e nos rendemos à direção do Espírito Santo. Essa submissão, embora desafiadora, gera frutos eternos. No entanto, há momentos em que a obediência parece um caminho de sacrifício. O próprio Abraão enfrentou esse dilema em Gênesis capítulo 22, quando Deus ordenou que oferecesse Isaque, o filho da promessa, como sacrifício. A fé e a obediência de Abraão foram testadas de forma inimaginável, mas ele confiou na provisão de Deus, e sua obediência resultou em uma revelação poderosa. Deus é Jeová Jiré, o Senhor que provê. Essa narrativa nos ensina que, mesmo nos momentos mais difíceis, a obediência traz a provisão e a revelação de Deus de maneiras profundas. Na prática, a obediência ao Senhor não é apenas uma questão de cumprir ordens, mas de viver em comunhão com Ele. Em João capítulo 14, versículo 15, Jesus declara: Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. A obediência, portanto, é uma resposta natural ao amor de Deus, uma expressão de nossa confiança em sua bondade e sabedoria. Quando vivemos dessa forma, nossas vidas tornam-se um testemunho do reino de Deus, influenciando aqueles ao nosso redor. Essa mensagem nos desafia a avaliar nossas prioridades e motivações. Será que temos buscado agradar a Deus em nossos próprios termos, como Saul, ou temos nos rendido completamente à sua vontade, como Abraão? A obediência não é algo que fazemos para ganhar o favor de Deus, mas algo que flui de um coração que já foi alcançado por sua graça. A verdade essencial que ecoa por toda a Escritura é que sacrifícios só têm valor diante de Deus quando estão fundamentados na obediência. Deus nunca precisou de bois, carneiros ou pombas. Ele sempre buscou o coração rendido, contrito, que se submete à sua palavra. Quando oferecemos algo a Deus, mas permanecemos em desobediência, estamos tentando negociar com Ele, como se pudéssemos comprar sua aprovação, esquecendo que o Senhor dos céus e da terra é soberano e perfeito. Saul tentou fazer isso. Ele apresentou o gado que deveria ser destruído como uma oferta ao Senhor, justificando sua desobediência com um ato aparentemente devocional. Contudo, Deus, por meio de Samuel, deixou claro que obedecer é melhor do que sacrificar. Este princípio é repetido diversas vezes nas Escrituras porque é vital. Não importa o tamanho da oferta, a eloquência de nossas palavras ou a beleza de nossa adoração exterior. Se não estivermos em submissão à vontade de Deus, Ele não se agrada. Veja o exemplo de Caim e Abel em Gênesis capítulo 4. Ambos ofereceram sacrifícios ao Senhor, mas apenas o de Abel foi aceito. Por quê? O texto deixa claro que Deus se agradou de Abel e de sua oferta. O coração de Abel estava alinhado com a vontade de Deus, enquanto de Caim não. Isso nos ensina que Deus sempre olha primeiro para quem oferece antes de olhar para o que é oferecido. A motivação e a obediência são fundamentais. Caim, dominado pela inveja e incapaz de corrigir seu coração, acabou caindo em pecado ainda mais grave, assassinando seu irmão.
No Novo Testamento, Jesus confronta os fariseus, que eram mestres em fazer sacrifícios externos, mas viviam em completa desobediência ao coração da lei. Em Mateus capítulo 15, versículo 8, Jesus cita Isaías: "Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim." Eles realizavam atos religiosos para serem vistos pelos homens, mas não se submetiam à vontade de Deus. A obediência que Deus busca é aquela que brota de um coração humilde, desejoso de seguir seus caminhos. E o que dizer de nós hoje? Muitas vezes podemos cair na mesma armadilha de Saul, Caim ou dos fariseus. Talvez nos sintamos satisfeitos em dar uma oferta generosa, dedicar horas em ministérios ou participar de atividades da igreja. Mas, se em nosso coração há desobediência, nada disso agrada a Deus. Podemos até enganar a nós mesmos, mas não enganamos ao Senhor, que conhece todas as coisas. Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 1, nos chama a oferecer nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso significa uma entrega total, uma vida em obediência constante, que reflete nossa devoção ao Senhor. Essa é a adoração verdadeira. Não é apenas sobre aquilo que fazemos no culto de domingo, mas sobre como vivemos na segunda-feira, na intimidade do lar, no trabalho e em nossos relacionamentos. Obediência é sobre honrar a Deus em todas as áreas da nossa vida. O maior sacrifício já foi oferecido, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele cumpriu perfeitamente a vontade do Pai, obedecendo até a morte e morte de cruz. Ele é o exemplo perfeito de que obediência e sacrifício andam de mãos dadas. Por meio de sua obediência, fomos reconciliados com Deus. Agora, somos chamados a segui-lo, carregando nossa cruz diariamente, vivendo de forma que nosso sacrifício de louvor e serviço seja aceito, porque está ancorado na obediência ao Senhor. Deus não quer nossa religiosidade vazia. Ele quer nosso coração submisso. Quando caminhamos em obediência, nossas ofertas, orações e louvores sobem como aroma suave diante dele. Caso contrário, somos como bronze que soa ou como um símbolo que retine. Que a obediência seja a base de tudo o que oferecemos ao Senhor, pois é melhor obedecer do que sacrificar. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora por Fitty Sounds, faixa Building Dreams. Música por www.fittysounds.com. Voz por ChatGPT 4.0, tipo Ember. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnus. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD, Antigo e Novo Testamento, interpretado versículo por versículo. Agni Champlin, editora Agnus. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e permita que esta palavra edifique sua vida. Deus abençoe você. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.